Pinho, advogado, o senhor entrou com a representação no Ministério Público contra a Câmara de Vereadores, uma acusação grave da famosa rachadinha. Por favor, nos fala quais são as provas que o senhor tem para essa representação. Bom dia. Olha, existe em andamento no Ministério Público uma representação por prática de rachadinha, não pela Câmara de uma forma geral, pela mesa da Câmara, que estava utilizando desse esquema para beneficiar os vereadores que seguiam a sua orientação. E foi assim que eles conseguiram dizer a maioria que está lá feita hoje, certo? Trocando favores. Nomeava cargos para quem seguia a orientação deles, certo? Do presidente e do vereador ad hoc, né? Que a Câmara de Feira diz que tem 23 vereadores, né? Que já foi denunciado pelos próprios vereadores no plenário. Certo? Então, para fazer essa maioria, eles presenteavam com cargos que são da estrutura e são obrigação de serem distribuídos igualitariamente, salvo algumas poucas diferenças com relação aos membros da mesa, para quem seguisse essa orientação. Então, era moeda de troca, certo? Dava esse presente a alguns vereadores para seguirem a sua orientação. Tanto que tem alguns gabinetes bem fornidos, certo? Bem aquinhoados, com valores mais altos, infinitamente mais altos do que outros, que era uma forma de quase que alugar o mandato à mesa da Câmara. Então, isso está lá no Ministério Público, e quanto ao desafio de Fernando de eu comprovar, certo? As provas estão lá no inquérito, certo? O Ministério Público vai indagar da Câmara, inclusive eu já tinha programado ir lá hoje, por isso que aquele assunto está em minha cabeça. Ir lá hoje perguntar por que é que não saiu nada ainda a respeito disso. Porque a matéria existe. E tem mais, vai ter mais coisa. Estou investigando, estou na pista aí, e nós vamos mostrar. Isso tem mais, isso tem muito tempo, isso já tem cerca de 6 meses. E por que só agora veio à tona? Por que só agora veio à tona? Porque é uma matéria que está lá parada e a gente está cobrando, porque a gente vê aí o pessoal criando factoide, incendiando todos os meios de comunicação, com acusações de administração. E a gente leva fatos concretos, lastreado em provas, e o assunto não anda, nós vamos indagar do Ministério Público o porquê disso. Por que essas coisas não saem? Por que não aparecem? Inclusive, para a imprensa, para a população saber onde é que existe mal feito, onde é que existe malversação do dinheiro público. Então, isso que a gente quer saber. Certo? Não estou acusando nenhum vereador em específico, principalmente da nossa bancada. Estou acusando a mesa da Câmara, que, aliás, só comete desmando e ilegalidade. O senhor disse que são 21 vereadores, mas tem 23. No 23. Caso, dois ad hocs. Quem são esses ad hocs? 2 ad hocs. Quem são? Já foi denunciado, o vereador Zé Carneiro, semana passada, fez menção. Uma é a presidente da PLB e o outro é o filho de uma vereadora. Agora, isso não soa até como uma revanche, como eles estão dizendo, porque o senhor não foi alçado, não deu continuidade ao cargo como procurador-geral, isso não é uma revanche, não soa como isso não, advogada? Não é revanche não, mas veja bem, eu se for convidado hoje para ser procurador, certo? Por deferência do prefeito, vou pensar muito, da minha parte não me agradaria ocupar novamente o cargo. Agora, tenho orgulho de ter ocupado e de ter sido impedido de ser reconduzido em razão de uma lei que está sendo questionada judicialmente e ter os próprios vereadores que votaram contra reconhecido que eu preenchia os requisitos, mas que estavam apenas tomando uma medida para atingir o prefeito. Então, para mim, isso é motivo de orgulho, certo? Eu estou absolutamente tranquilo. Triste ficaria se apontassem algum ato de desonestidade, de descumprimento do meu dever,
certo? Mas tenho o orgulho e a cabeça erguida, certo? E não fico temeroso com relação a nenhum tipo de investigação, como tem gente aí que eu tenho certeza que está com a mão na cabeça, certo? Se o Ministério Público realmente aprofundar essas investigações, porque vai pegar um bocado de coisa aí. Então o senhor tem provas robustas de que a mesa diretora da Câmara tem praticado essa ilegalidade? Ilegalidade absolutamente, inclusive teve ações discutidas conosco, com os nossos vereadores da bancada, que tivemos que ir à justiça para obrigar a nomeação de cargos que o presidente queria usurpar, de nomear funcionários no gabinete de vereadores da nossa bancada, certo? Contra a vontade dele, né? E quando o vereador não aceitava, porque você tem que nomear uma pessoa de sua confiança, certo? Ele não nomeava, aí teve que ser compelido pela justiça para fazer isso. Isso é prova também, está lá no processo judicial. E, inclusive, apontamos no processo judicial que isso era moeda de troca. Muito obrigado. Ou seja, corrupção o nome disso. Muito obrigado, advogado Moura Pinho. Às suas ordens, Luiz. Bom dia. Grande abraço.